o Roger. A gente, não quero ser repetitivo, Roger, mas hoje a gente já tem um dia a mais já tem quase um dia de reflexão. Tu refletiste, tu é um cara que certamente talvez tenha chegado de madrugada e ainda tenha visto parte do jogo ou refletido em cima do jogo. A gente te conhece. Ontem foi perguntado a ti o que objetivamente te levava a crer que o Grêmio tu mostrava a convicção que o Grêmio vai reverter a situação lá de Caxias, e tu não utilizava nada assim do futebol específico, da parte de campo. Tu utilizava a grandeza do Grêmio, a força da torcida, a motivação do time. Nosso momento do Grêmio. São coisas um tanto abstratas. Assim. Tem alguma coisa objetiva e, mais do que isso, a questão da defesa, que tu te vê privado daquele que talvez seja o principal jogador do Grêmio no momento, a análise nacional, que é o Jeromel, e que ontem talvez tenha faltado aquele ajuste natural de quem não vinha, de uma dupla que não vinha atuando. São preocupações tuas, a partir daí tu começa a construir essa necessidade, a suprir essa necessidade de vitória por até 3 gols de diferença, ou 2 levando para os pênaltis? Então, eu vou não me repetir, mas reforçar o que eu falei ontem a respeito do nosso jogo do domingo. Aqui, o nosso adversário construiu a vantagem, né, jogando dentro dessa casa, né, da forma como habitualmente joga, e forçou-nos numa jogada que a gente tinha minimizado os nossos problemas nas últimas 7, 8 rodadas. Né, a gente não havia sofrido com a bola parada mais, né, depois que a gente fez uma modificação ali de posicionamento e tiramos alguns dos jogadores da área, colocando para frente para contra-atacar. Hoje, revendo os números do jogo e revendo o jogo em si, de um modo geral, a nossa atuação coletiva ela não foi ruim. Ela foi decidida em 2 lances bem parecidos, né, e que impediram, né, que a gente tivesse sorte melhor no jogo. Não quero diminuir o mérito do nosso adversário de ter nos vencido, né, mas é uma disputa de uma fase adiantada da competição, e o Juventude venceu o primeiro jogo, não venceu a classificação. A classificação ela vai ser decidida no jogo de domingo. Né, e assim como nós fomos derrotados, nosso adversário saiu vitorioso desse primeiro confronto, né, a gente tem a plena certeza, né, porque pelo momento que a gente vive, pelo fato que a gente vai ter todo mundo à disposição, diferente desse último jogo, que a gente colocou em campo aqueles que tinham as melhores condições para ir para essa partida, visando o intervalo de poucas horas de recuperação para o jogo. E a força do nosso torcedor, né, que a gente entende que vai ser muito importante a gente poder contar com ela maciçamente no jogo de domingo. E desde já eu gostaria de fazer o chamamento ao meu torcedor, e de que ele vai ser muito importante para o domingo, porque cada lance, cada jogada do jogo, né, vai ser decidida com o apoio dele. E como eu disse, acima de tudo, o momento que a gente vive, fazendo alguns ajustes. Nós estávamos há muitos jogos sem vencer, sem perder, e atuando e convencendo, né, vencendo e convencendo. E não vai ser um resultado de derrota, como eu disse, nessa fase de eliminação na competição, que vai nos tirar a confiança de poder reverter esse resultado. Roger, ontem você não quis falar sobre o próximo adversário das oitavas de final da Copa Libertadores. Nem falarei. Não vai falar hoje também? O que te parece esse Rosário Central, o próximo adversário, hein, Roger? Nossos tradicionais adversários, né, argentinos, né? Na época quando jogadora, jogava Libertadores com Vélez, com Independiente, com Racing, né? Depois é que veio um pouquinho mais à frente Boca, River. Então, de épocas mudam um pouco os times, né, que assumiam um protagonismo. Mas são sempre jogos bastante difíceis, que nós vamos deixar para falar mais detalhadamente, né, depois do nosso confronto, né, muito importante contra o Juventude. Rogério, fica ao fundo.
Muito se elogiou, né, no planejamento quando o Grêmio foi de forma antecipada para Quito, né, para se adaptar à altitude e deu a resposta como deu naquele confronto de lá. Eu te pergunto em relação a isso, no planejamento, quanto a esse surto de cachumba, né, que o Grêmio vem enfrentando. Você admite que o planejamento, nesse caso, poderia ter sido diferente, poderia ter antecipado alguma situação, porque já perdeu muitos jogadores importantes, né, nesse período. Perdeu o Luan, perdeu o Ramiro, agora perde o Jeromel. Como é que você vê em relação a isso? Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar de medicina, né? O pouco que sei, né, é que o contágio pode acontecer, né, em função da proximidade, né, das pessoas. E como nós vivemos em um grupo e que diariamente estamos juntos, né, onde houve o primeiro caso, né, é possível que houvesse outros, e aconteceu. Agora, a gente foram tomadas as devidas providências e torcer para que ninguém mais se ausente, né, dos treinos e dos jogos, né, em função disso. Já não basta as suspensões por cartão, as ausências por lesão, mais um interveniente que atrapalha, né? Mas não é só a gente. Outro dia eu li na internet que, se eu não me engano, acho que o Nacional do Uruguai também tinha 3 ou 4 casos. Não tem muito como a gente antecipadamente, né, ter entendido que ia haver alguma coisa relacionada a isso, sendo que há um surto na cidade. Então, torcer para que não aconteça mais. Tirando o Jeromel, né, Roger? Terá praticamente o grupo à disposição para domingo. O Bolanhos, ele pode aparecer na equipe titular ou a tendência é a manutenção com o Bobô como centroavante? O Miller fez os primeiros 20, 25 minutos de jogo. Eu acho que ele se movimentou muito bem, né, no período que esteve em campo, né, ajudando ali a articular o nosso jogo junto com o Luan, depois que eu coloquei em campo. E ele está à minha disposição. Eu acho pouco provável, né, utilizá-lo desde o início, né, porque vem de uma atividade relativa, né, mas eu até pelo tempo que ele ficou parado, eu acho que ele entrou e se movimentou bem, nos ajudou dentro da sua característica. Então eu tenho o treino de amanhã, né, para ter todo mundo à disposição, se é que eu vou poder levá-los para o campo, né, porque nós estamos ainda na fase de recuperação, tem que prezar isso, né, mas alguma coisa eu devo treinar amanhã e definir, né. O certo é que eu vou ter todo mundo, como você falou, né, e todo mundo mais descansado para um jogo decisivo. Pois é, Roger, a gente sabe que, evidentemente, o Grêmio tem condições de reverter esse placar, né? Mas é um placar difícil, né? Os 2-0, poxa, são 2 gols. Não te preocupa o desgaste físico e psicológico, talvez o psicológico muito mais, de um jogo teoricamente difícil, um no domingo e outro já na quarta-feira? Não preocupa, porque essa é a profissão que a gente escolheu. E ela é assim. Um dia você acorda, né, feliz e contente depois de ter derrotado, né, e 48 horas depois você sai de um jogo chateado porque foi derrotado numa fase importante da competição, né, e o atleta de alto nível, ele aprende a se mobilizar, né, o mais rápido possível, né. A gente se permite sentir a dor da derrota por um período, mas hoje à tarde, quando eu reuni os meus atletas, eu já os posicionei com relação a isso, e que a partir desse momento nós já começamos a nos mobilizar para o jogo de domingo, tanto emocionalmente quanto com a recuperação física. Claro que o tempo de recuperação, com essa sequência de jogos desde o começo do ano, não é nada adequado, né? Mas a gente faz o possível, né, para colocar os nossos jogadores na melhor forma possível e necessária dentro de campo, né? E o emocional a gente trabalha. Eu trabalho o meu emocional e trabalho, por consequência, o emocional dos meus atletas. Não.
não tem como priorizar, né? O nosso campeonato regional a gente já disse que é importante, né? O fato de a gente usar alguns jogadores diferentes daqueles que jogaram contra o Toluca no jogo contra o Juventude não significa que nós estamos diminuindo ou dando um peso diferente para a competição. Foram por critérios físicos, né? Pelo pouco tempo de recuperação, né? O nosso campeonato regional é muito importante para a gente, porque a gente sabe que se não vencê-lo, né, ele assume uma dimensão muito grande, né? Quando a gente vence ele, né, me parece que às vezes ele adquire uma proporção um pouco menor, né? Mas para a gente é muito importante, né? Então não tem como priorizar, né? Levar aqueles que estejam em condições, né, de ir para campo e poder dar o seu máximo para vencer os jogos. Te dá medo, Roger, que é a sua esquerda, ter mais algum caso de cachumba? Isso te tira o sono, que seria natural, porque o Jeromel foi exposto agora e poderia transmitir para mais alguém, e aí você perderia para os 2 jogos das oitavas de final? Todas as vezes que apareceu o caso de cachumba, todo mundo começa a sentir uma cosquinha na garganta e já começa a botar a mão no pescoço, né, para ver como é que tá, né? Mas eu já falei essa frase em outros momentos, que para mim problema sem solução, infelizmente solucionado está. Se eu não posso contar com o Pedro, assim como não pude contar com o Henrique nem com o Ramiro, eu tenho por obrigação e por compromisso achar soluções para esses casos. Claro que a gente sempre fica na expectativa, porque a gente tem um grupo muito grande de jogadores, né? E perder mais gente é sempre um prejuízo técnico, é o que a gente não deseja. Então, como eu disse, torcer para que não apareçam mais nenhum caso e que a gente não seja pego de surpresa por mais um desfalque, né, circunstancial em algum desses jogos importantes. Ô Roger, entrar em uma decisão como a de domingo, precisando fazer 2 gols, o que implica isso em termos de jogo? E confias no teu ataque, que vinha sendo o grande trunfo da temporada aí, que passou em branco ontem? Sim, confio no meu ataque. Para reverter uma diferença de 2 gols é preciso ter inteligência, concentração, intensidade, não confundir velocidade com pressa. Para mim é muito importante. E, desde o primeiro momento, mostrar para o nosso adversário que a gente deseja tirar a diferença que ele construiu dentro da sua casa. Mas sem deixar de se preocupar, obviamente, né, em função, né, de uma pressão, a gente pode ser também sofrer com contra-ataques. Isso a gente precisa estar sempre bem preparado e concentrado para poder fazer o melhor jogo, né, possível, né, dentro de uma decisão. Em cima dessa resposta, Roger, aí entra um pouco da questão psicológica, eu acho, porque o time tem que ter equilíbrio, né, para atacar, tentar fazer o gol, tem que ter essa calma para chegar lá, mas também tem que ter o equilíbrio defensivo para não sofrer a pressão, não sofrer perigo. Como é que você entende que a equipe está chegando nesse sentido, para essa partida que é decisiva e tem todas essas questões aí em jogo? Eu acho que a gente chega bem. O nosso momento antes desse jogo era bom e continua bom. O resultado adverso é que, né, de um modo geral e na opinião pública e do nosso torcedor, às vezes gera um pouco de desconfiança. Mas a gente que trabalha no dia a dia e conhece o estágio que o grupo está, a gente entende que vai fazer um grande jogo, né, e que pode reverter essa diferença. Como eu disse, é preciso ter a inteligência de saber jogar uma decisão como essa, mas, né, a gente não imaginava, né, que a gente ia jogar em Caxias, ia ter uma facilidade, ia golear o nosso adversário, né, ia fazer o segundo jogo, né, só por cumprir a tabela. É jogo de decisão. O Juventude chegou até esse momento, chegou por seus méritos, né, assim como a gente. Então, não é porque o resultado foi aberto na direção do nosso adversário que ele não possa vir para o nosso lado. É decisão. É jogar com cabeça de decisão, assim como tem sido os nossos últimos jogos, tanto na Libertadores como no Campeonato Regional. Quando ele deu era a mesma coisa, era jogo decisivo. Se a gente perdesse, a gente diminuía a nossa possibilidade de
de classificação em muitos percentuais. Né? Vencemos. Né? Contra o Brasil era jogo eliminatório pelo regional também, jogo único, perigoso. Né? E nós entramos concentrados e vencemos. Hoje nós temos uma dificuldade a mais, né? Que é o adversário que construiu essa vitória. E cabe a nós, junto com o nosso torcedor e a confiança que ele tem no nosso time, reverter. Né? Nós temos tudo para reverter, porque nós estaremos jogando dentro da nossa casa, com o nosso estádio cheio, né? E motivados para ir à final do Campeonato Regional. Roger, só uma última perguntinha. Diga. Já teve cachumba? Olha, eu falei outro dia que eu conversei com a minha mãe e ela disse que eu tive. Né? Depois eu botei no grupo dos meus irmãos e daí alguns disseram que lembravam de algum episódio, mas outros disseram que não. Não sei. Tomou vacina igual? Sim.